Teve uma coisa que eu disse para vocês há um tempo atrás, há 6, 7 meses atrás, e que eu fui muito criticado, mas eu vou repetir agora porque eu ainda acredito nisso. Tem muita gente da esquerda que tem muito mais moral do que muita gente que se diz da direita aí. E na época eu falei isso do Glenn Greenwald. E por que eu falei isso do Glenn Greenwald? Eu acho de extrema coragem quando um homem resolve enfrentar sua própria bolha, ou seja, aqueles que estão do seu lado para dizer a verdade e aquilo que ele acredita. Ele foi o primeiro jornalista a dizer: olha, as medidas que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estão tomando estão extrapolando direito. Então ele está indo além da conta. Quando ele fez isso, ele foi humilhado, massacrado pela bolha petista e da bolha da esquerda. Foi criticado. O namorado, o marido dele, que era um deputado federal à época, estava na UTI. E ele foi ofendido, os filhos dele foram ofendidos. E quando o David Miranda faleceu, o marido dele, fizeram chacota, abusaram, humilharam o Glenn Greenwald. Por quê? Porque ele não dançou a cartilha da bolha petista. E mais uma vez, esse cara me surpreendeu. E dessa vez vocês vão entender o porquê que ele me surpreendeu. Essa moça aqui é a Sylvia YMP. Vocês já devem ter visto eu falar dela aqui por muitas vezes, porque é uma deputada que eu admiro e admiro muito. É uma guerreira. É uma mulher que foi abusada sexualmente, foi sequestrada enquanto indígena. O seu marido foi morto na frente dela e ela deu a volta por cima, conseguiu se tornar deputada, entrou para o exército e deu a volta por cima. E faz um trabalho hoje excepcional dentro da Câmara dos Deputados. Acontece que uma militante de esquerda, que hoje exerce um papel de jornalista na Globo News, chamada Daniela Lima, resolveu tentar lacrar, humilhar a Sylvia YMP. Eu vou colocar aqui para vocês uma publicação do Rubinho Nunes com esse trecho da fala da Daniela Lima, onde ela questiona a Sylvia YMP. Ela fala suposta Índia. Dá uma olhada na fala da Daniela Lima. Deputada alvo é a Sylvia YMP, aquela que diz ser indígena, né? Ela aposta no dia 8 de janeiro, com também a esplanada já quebrada. Povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro insatisfeito com o governo vermelho. Aí tá lá as imagens do povo em cima do... A deputada alvo é a Sylvia YMP, aquela que diz ser indígena. Que diz ser indígena. E aí, aqui na matéria, tem um pouco mais da fala da Daniela Lima, a fala toda. Outra deputada alvo, a Sylvia YMP, é aquela que se diz ser indígena, né? Disse Daniela. Ou seja, se diz ser indígena. Ela é indígena. Da mesma forma, a Sônia Guajajara, eu fui pesquisar, ela é mesmo indígena. Tá lá, ela é indígena. E por que eu deveria criticá-la? O Glenn Greenwald veio e disse o seguinte: isso é completamente racista da Daniela Lima. Para ser indígena, não é necessário que alguém concorde com as opiniões políticas de ativistas brancos como ela. Questionar as origens raciais de alguém porque essa pessoa tem crenças que Lima rejeita é nojenta e condescendente. Eis a resposta do Glenn Greenwald. E aí, é como eu disse, enfrentar sua própria bolha para falar daquilo que é certo é muita coragem. E ele está sendo, de novo, atacado, massacrado pela esquerda, que se diz a esquerda do amor. Pois é, se isso que é amor, sei não, viu? Acho que o ódio estava fazendo mais efeito aí. Vamos lá. Vamos falar agora ainda da questão do padre Júlio Lancelotti. Eu trouxe explicações para vocês sobre as acusações que são feitas por ele. Em momento algum eu trago acusações. Acho que o assunto é sério demais.
vigora o princípio da presunção de inocência, mas eu já dei meu posicionamento, o que vai acontecer. Só que assim, o Rubinho Nunes está dobrando a aposta em cima do padre Júlio Lancelotti aqui. A Arquidiocese de São Paulo decide receber a denúncia contra o padre Júlio Lancelotti. O presidente da Câmara Municipal, que é o Milton Leite, que é do mesmo partido do Rubinho Nunes, é quem vai entregar os vídeos e a perícia para o cardeal Dom Odilo Scherer. Tem uma matéria aqui também da Carta Capital. A Arquidiocese de São Paulo diz desconhecer supostas denúncias contra o padre Júlio. Em ofício, assinado pelo cardeal Dom Odilon Scherer, a igreja solicitou à Câmara Municipal de São Paulo que compartilhe as supostas denúncias recebidas pelo vereador Milton Leite. Então, resumindo a história aqui, o Rubinho Nunes resolveu fazer a CPI. Essa CPI ia investigar ONGs essas que o padre faz parte, e aí, segundo o Rubinho Nunes, tinha várias denúncias sobre essas ONGs que atuam na Cracolândia. Vários vereadores assinaram e foi protocolada. Depois da repercussão gigantesca, até o ministro Alexandre de Moraes ligou para o padre falando que ia dar auxílio para ele. Acontece que já tinha sido protocolado a CPI. E aí a CPI vai acontecer, mesmo com 8 vereadores tirando a assinatura, depois da tremenda repercussão que tudo isso deu. Acontece que o Rubinho Nunes disse que tinha mais denúncias, e aí denúncias de cunho sexual contra o padre, e mandou fazer uma perícia. Essa perícia foi atestada por 2 peritos. Entretanto, teve perícia contrária contratada pela revista Fórum de Esquerda, que falou que essa perícia não bate. É uma cena onde, supostamente, o padre se masturba na frente de um adolescente. Acontece que agora temos 2 perícias aqui. O caso ficou um pouco mais grave, principalmente para o padre Júlio Lancelotti, porque, como eu disse, a Arquidiocese vai receber as denúncias. Só que tem essa publicação de hoje da revista Oeste. Denúncia contra padre Júlio Lancelotti chega ao Ministério Público, à CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e ao Vaticano também. A denúncia contra o padre Júlio Lancelotti também chegará ao Ministério Público Federal, à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e ao Vaticano, instituição máxima da Igreja Católica. Tanto os vídeos que mostram o pároco se masturbando para um menor de idade, quanto a perícia que atesta a sua veracidade, serão enviadas nesta terça-feira. Hoje, o cardeal Dom Odilon Scherer recebeu as denúncias pelas mãos do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o Milton Leite, do União. A Oeste confirmou que a Arquidiocese de São Paulo, o Ministério Público do Estado, vão apurar a denúncia. Em 81 páginas, os peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti apresentaram o laudo dos vídeos protagonizados por Júlio Lancelotti. Eles analisaram o estado de conservação dos arquivos, observaram cada frame dos filmes e realizaram os exames posopográficos, técnica que identifica as características faciais e inspecionaram o ambiente. Lembrando que esses peritos foram contestados pelo Google Noblar e vários outros jornalistas e até mídias de esquerda. O próprio Brasil 247, a Fórum contestou dizendo que não é válido porque eles eram bolsonaristas, esses peritos. Acontece que esses peritos já foram chamados, inclusive em 2019, pela revista Folha de São Paulo, na qual fizeram uma perícia sobre algo que referenciava o Magno Malta. E atestaram que, no caso do Magno Malta, era verdadeiro. Outra do Celso Russomano, que também atestaram que era verdadeira. E outra do Adélio Bispo. Todas pela Folha de São Paulo e pela revista Veja. Então, tentaram desmerecer falando que eles eram bolsonaristas. Mas o fato é que essa perícia ainda vai dar muita dor de cabeça para o padre Júlio Lancelotti. Não tenho dúvidas em relação a isso. Vamos lá, vamos falar de outra matéria aqui. Justiça mantém condenação de bolsonaristas por ato em prédio de Moraes. Acontece o seguinte, uma turma resolveu fazer manifestação de frente ao prédio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E essa turma colocou ali microfones,
colocou caixas de som e começou a fazer protestos contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Entraram com ação de perturbação do sossego. E aí foram condenados a 19 dias de prisão. Acontece que eles recorreram, foram agora para o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça manteve a condenação. Disse que ao fazer protesto na porta da casa do ministro Alexandre de Moraes, eles não perturbaram só o Alexandre de Moraes, mas perturbaram também os vizinhos. E por causa disso, foi feita denúncia contra eles de perturbação do sossego e eles foram condenados por causa disso. Pois é, eu espero que a moda pegue, que o pessoal do PT, da esquerda também, que for fazer manifestação na porta da casa dos outros, também seja condenado. E aí, acho que nada mais do que justo também. Acho que na porta da casa não é lugar de você ficar fazendo manifestação, não. Realmente tem vizinho, tem outras pessoas. Eu até concordo com a condenação, mas eu concordo que essa condenação deveria ser para petista, para pessoal do MST, deveria ser também para político que faz comício em certas regiões e aí incomoda os vizinhos. Você não acha? Tinha que ser para todo mundo. Lei tinha que ser igual para todo mundo, né? Vamos lá, vamos falar do caso Marielle, que tá dando o que falar, né? O advogado de Rony Lessa, que é o cara que matou a Marielle, falou que vai deixar a defesa se o ex-policial fizer a delação premiada. O defensor do ex-policial avisou a pessoas próximas que o escritório dele não atua para delatores. Pois é, o Rony Lessa está fazendo uma delação premiada com a Polícia Federal, já fechou acordo. E, segundo eles, vai ser algo bombástico, assim como a delação do Mauro Cid, né? Não deu em nada. Pois é, mas diz eles que vão ser algo bombástico, que vão alcançar muita gente. A mídia de esquerda, a fórum, tá falando que vão ligar o Bolsonaro, que vão falar que isso aí alcança o Bolsonaro. Pois é. Vamos ver o que vai dar tudo isso. O fato é que o advogado falou, não, esse negócio de delação premiada, eu não advogo para delator, não. Se for fazer delação, pode procurar outro advogado, porque eu não vou atuar para ele. Pois é, vamos acompanhar tudo isso. Se tiver mesmo uma bomba aí nessa delação do Rony Lessa, eu vou trazer aqui para vocês, vou te manter atualizado. Mas na minha visão, sinceramente, acho que é só fogo de palha. Muito barulho, mas eu acho que o caso está meio que solucionado. E deixou os petistas aí muito, mas muito chateados, porque eles queriam algo que ligasse a família Bolsonaro, e até agora o que se tem de prova é que a Marielle mexeu com a milícia. Ou seja, ela ia denunciar milicianos que estavam cometendo crimes lá no Rio de Janeiro. E aí, esses milicianos, insatisfeitos com isso, agiram contra ela. O caso desse Rony Lessa, do Queiroz lá, entre outros. Tá? Então, mas enfim, a gente está acompanhando tudo isso e vai trazer para vocês assim que a gente tiver maiores informações. Mas, como eu disse, acho que não passa de mais um fogo de palha. Tá certo? Grande abraço, meu amigo, minha amiga. Obrigado por estar aqui conosco e a gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.